Muito boa noite a cada um de vocês, uma gratidão enorme ver todos vocês por aqui no meio do feriado, né? No sábado, sábado de aleluia, estamos todo mundo aqui fazendo essa aula mais do que especial aqui, uma gratidão enorme, de verdade, a cada um de vocês que estão aqui com a gente para no intuito aí de aumentar o conhecimento, de melhorar o conhecimento, de estar sempre evoluindo. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês. Deixa eu dar um recadinho importante, né? Quem vai estar com a gente no workshop, né? Diferente daqui das lives, né? Da aula, a gente vai colocar senha, tá? Vocês vão receber por e-mail, eu vou colocar, todo mundo vai receber, tranquilo. A senha é muito simples, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Senha simples, vocês vão receber por e-mail, mas a gente vai colocar isso que facilita o nosso trabalho e evita alguns probleminhas que a gente teve aí já de invasão de hacker, tal, né? Minimiza, na verdade, né? Não resolve, né? Mas a gente vai estar fazendo isso. Então, desde já aviso vocês aí para estarem atentos no dia do workshop. Tá ok? Mas de qualquer forma, vocês vão receber por e-mail, eu vou mandar por e-mail para todo mundo, então vai estar todo mundo ciente, sem problema nenhum. Então, hoje, nossa aula do macro ao micro da gestão, né? A gente vai estar fazendo essa visão total aí de como conduzir essa gestão no linha emocional. Vocês vão estar recebendo aí o conteúdo, o Yoshida vai dividir a tela com vocês para ver o conteúdo e vocês vão ver que é muito simples, não é nada do outro mundo, não tem nada que ninguém aqui consiga executar, né? Todo mundo aqui consegue executar, quer dizer, é simples de falar, na hora a execução é sempre mais complicado porque tem as pessoas, né? Quando coloca as pessoas no meio, a execução é sempre um pouquinho mais difícil, mas não é nada do outro mundo, não é nada espetacular, é simples de fazer, vocês vão ver. Então, Yoshida, tá contigo, a gente começa a aula aí, vamos passar o Perfeito. conteúdo pro pessoal, vamos lá. Bom, boa noite, gratidão a E todos. lembrando, né, coloca aqui no chat, pergunta, coloca no chat, qualquer pergunta põe no chat, não tem Perfeito. problema, fica muito à vontade de perguntar. Ontem, vocês já, quase todo mundo aqui participou de ontem, né? Então, vocês já viram, é muito legal quando a gente faz essa interação, quando vocês perguntam, a gente tira as dúvidas, a gente está aqui para isso mesmo, beleza? Então tá bom, vai lá, Yoshida. Bom, gratidão, pessoal. Vamos fazer o share screen para ser mais assertivo aqui. Bom, pessoal, o tema de hoje é a gestão do macro ao micro, né? Ou seja, ao dia a dia. E ontem nós tivemos uma introdução do conteúdo e nós, né, trabalhamos para ficar o mais simples, mais claro possível. Mas para ficar simples e claro, foi um trabalho, né, juntando os 45 anos, né, meu e do André, de experiência, e a gente traz ele de uma forma organizada, o mais simples possível, mais complicando o menos possível, né? Mas um ponto importante é enxergar onde as coisas se conectam, né? E hoje, né, vai ficar um pouco mais claro esse negócio que eu falo verbalmente, conectar, eliminar as condições que não dá para fazer, etc. E vai ficar um pouco mais visual hoje, né? Então vamos lá seguir o material. Então, perigosíssimo se nós cairmos na armadilha de cair na espiral negativa, então a gente tem que ser muito, muito, muito proativo para ativar a espiral positiva. E ativar a espiral positiva significa que nós temos que a vida inteira resolver problemas, ou seja, eliminar o gap entre onde eu estou e onde eu preciso estar. E o que existe no meio de onde eu estou e onde eu preciso estar são os muris, murás e mudás. No treinamento vocês vão entender com mais detalhe, mais conceitual, para não ficar confuso, né? Mas por enquanto é importante saber que não dá para fazer, não tenho certeza, e isso aí me deixa numa situação de muita perda, né? Que é essa situação dos vermelhos e amarelos. Se pensar que o tempo ideal, né, é esse onde
o tempo aqui nesse exemplo gráfico aqui, em torno de 19 segundos, o restante, né, a média desse vermelho está pelo menos 4 vezes pior, né? Tá gastando 4 vezes mais tempo. Então, para não acontecer isso, ou conforme eu preciso mudar de nível, eu tenho que ir espremendo essa curva para baixo. Né? E vai chegar um dia que mesmo esse azul eu tenho que espremer mais para baixo ainda, né? Em função de necessidade. Então, a palavra-chave é necessidade. Conforme eu estou num nível, né, eu preciso ir para o outro nível por necessidade, não por capricho, porque é bonito, porque eu estou imitando a Toyota, eu estou imitando alguém que faz bem isso. Mais que nada, eu faço porque é necessário. Né? E vamos entender um pouco mais o que é necessário, né, pessoal? Eu tenho que sempre, né, ter uma atitude, né, e filosofia de trabalho, né, onde tem um coração, um espírito forte, né, focado em satisfazer o cliente e construir credibilidade todo dia. Se eu não construir credibilidade, eu estou na espiral negativa. Não perder credibilidade, eu estou no neutro. Né? E construir credibilidade, aquela de chegar no topo, requer trabalho organizado. Né? Que trabalho organizado é esse? Né? Usando, né, essa parte de organização, fortalecendo a estrutura, eu estou buscando aplicar técnicas para melhorar o próprio gerenciamento, que é o M, o Human, que são as pessoas aqui, a segurança, a qualidade, a delivery, que é a entrega, e o custo. Então, todas essas performances eu tenho que melhorar. Existe uma sequência ideal que nós tratamos, né, também no treinamento, assim como a sequência de eliminar, murir, murar e mudar, é nessa ordem. Também no treinamento nós explicamos o detalhe disso, né? E para a empresa ser competitiva, né, no formato, né, Xing-Tai, né, que é espírito, técnica e organização e pessoas, né, treinadas e com estratégia, da mesma forma aquele diagrama que nós mostramos ontem, né, nós temos que ter uma quantidade, uma massa crítica, né? Quando eu falo massa crítica, tem que ter um mínimo, né? Ideal é todo mundo, né, comprometido, né, em fazer melhoria ou fazer Kaizen em toda a empresa, e isso tem que ser organizado e gestionado, né, feito um gerenciamento de nível profissional. Não pode ser, faz aí porque eu estou mandando melhorar 30%. Né? Aí, entre eu estou mandando e ser profissional, né, nós vamos, na continuação de hoje, nós vamos entender o significado disso, tá, pessoal? Então, ontem falamos do propósito, comunicação, respeito, pertencimento, desenvolvimento, né? E os resultados, né? E a automotivação vem em função dessa organização da empresa que está buscando realmente ser competitiva. Isso aqui também nós apresentamos ontem, vamos relembrar rapidamente. Na base, aqui embaixo, eu desenvolvo pessoas aptas a resolverem problemas, a resolver problemas. Ou seja, resolver problema é sempre fazer Kaizen. Kaizen para manter o nível ou Kaizen para subir de nível. Né? E a gestão para o Kaizen acontecer de forma organizada. Né? Senão nada, cada um para um lado e o resultado é neutro ou até negativo. Bom, no próximo, né, a partir do momento que eu tenho pessoas capacitadas, então eu nunca começo sem gestão e sem capacitação, né? Em alguns momentos a urgência é tão grande que tem que fazer com o carro andando, né? Ou, né, melhor dizendo, não dá para pensar que eu vou ter uma escola que prepara o cara para ficar perfeito, depois eu ponho ele para dirigir o carro. Né? Vai aprender, né, mesclando treinamentos on-the-job training e off-the-job training. Né? Então, começa com um conceitual primeiro, off the job, né, ou fora do trabalho, e a partir desse input inicial, o que foi falado no treinamento vem para a prática. Né? E que prática é essa? Criar o padrão de
operação, padrão de máquina, padrão de qualidade, padrão de segurança, padrão de confiabilidade de equipamento e da estrutura de trabalho, né? E também padrão no nível, né, de tempos controlados, recursos controlados, porque eu tenho que controlar custos, senão minha empresa, não dando lucro, não cresce, não reinveste e a gente cai na armadilha da espiral negativa, né? Bom, esse JIT, conectando toda a empresa, é trabalhar em fluxo é onde o lead time é mais curto, onde eu minimizo ao máximo os recursos. Então, tem várias técnicas para aprender para conseguir isso. E nesse processo, sempre eu vou estar almejando tornar a gestão mais simples, né, os processos e o controle do que eu estou fazendo, mais simples, visual, objetivo as coisas, né? Ou seja, tudo com controle visual. A minha operação tem que ser aquela que não para por nenhum motivo, no sentido, quando precisa produzir, produz, a taxa de operação 100%, e quando não precisa produzir, não produz, né? Mas tem que estar muito claro que quantidade de recurso precisa para produzir, e quando produzir, né, conforme plano, meu plano é objetivar 100% de aproveitamento, né? Zero defeito também ajuda a manter a taxa de operação mais alta, né? E zero acidente, porque acidente causa medo, causa estresse, causa até fechamento de empresa. Então, tem que buscar, né, até, né, se possível, né, se a gente tem know-how, tem conhecimento, fazer nascer bem desde o começo. Então, tem empresas que nós vamos, encontramos lá 2.000% de oportunidade de redução de custo. A gente até fica feliz. O ideal é que essa empresa já nascesse quase ótima. Ainda, né, nós não temos esse know-how, essa capacidade, por isso que existe o nosso trabalho, porque quanto mais você tiver uma referência alta, mais possibilidade de você lutar e construir essa referência alta, né? Se você não tem essa percepção do que é melhor do que onde eu estou hoje, né? Ou falando em outras palavras, eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu vou, né? Começa a complicar muito a nossa vida. Então, mais uma vez, né, eu tenho que ir do macro, né, ao micro, né? Então eu tenho que ter uma visão de longo prazo, tenho que ter um planejamento estratégico, planejamento tático, e depois eu entro para a operação, para a execução, né? E quando eu tenho que fazer isso, pessoal, eu tenho funções, né, que é a gestão da operação, que é o primeiro aqui, a função garantir qualidade, a função técnica, né, engenharia, a função logística, porque tem que levar, receber, movimentar e levar, né? Eu tenho que transformar, né, ou seja, meu setor operacional, né, produção nesse caso, ou até pessoal operacional de serviço, né, e uma parte que mantém a nossa operação funcionando, manutenção predial, manutenção de equipamentos, etc., né? E tudo isso buscando, né, a gestão otimizada, a otimização do uso das pessoas, a máxima performance de segurança, a máxima performance de qualidade, a máxima performance de entrega e de custo. E o que é frequente, né, André? O pessoal chega lá e fala assim, nosso concorrente está com preço competitivo e, por decreto, né, esse ano nós temos que reduzir 30% o preço, né? E faz aí, pessoal, né? Desce um top-down, faz aí, pessoal, né? O que acontece, André? Aí vira aquela bagunça, né? Aí é a famosa redução a qualquer custo, né? Aí Uma junto a porrada, gente, né? na porrada, né? Aí junto com os desperdícios, junto com o que tem que ser reduzido sempre, né? Como a gente fala, custo é igual unha, tem que cortar lá toda semana, né? Não tem jeito, tem que estar aparando, tem que estar controlando, cortando toda semana, mas junto com isso corta investimento. Aí cortou investimento, começa a complicar, principalmente o investimento em melhoria.
Na hora que a empresa corta o investimento em melhoria, é o início da bagunça, é o início da decadência dessa empresa. Porque a empresa que não evolui, se ela acha que ficar estagnada, né, no lugar que está, fazendo a mesma coisa que está, se isso é suficiente, o mercado já mostrou milhões e milhões de casos aí de empresas que continuaram fazendo o que sempre fizeram e morreram, E né? foram ultrapassadas por todo mundo, né? Foram ultrapassadas de longe e chegaram até falência de verdade. Tem uma série aí, acho que a gente não precisa ficar exemplificando, né? Mas tem um monte aí que ficou pensando que fazer a mesma coisa funciona, hoje não existe mais, né? Hoje não existe mais. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre investindo em melhoria, tem que estar sempre fazendo melhor do que fazia ontem. Esse é o grande segredo das empresas que querem ser longínquas, né? Que querem ter longevidade, que querem permanecer no mercado durante muito tempo. Tem que estar sempre se reinventando, tem que estar sempre fazendo melhor do que fazia no passado. Esse que é o grande segredo. Então, cortar investimento em melhoria, jamais. Cortar investimento em melhoria, jamais. Investimento em máquina, pode deixar para depois? Talvez possa, isso tem que ser analisado, né? Os excessos tem sempre que estar cortando, tem sempre igual custo, né? O custo igual unha, tem sempre que estar cortando, tem sempre que estar parando. Agora, cortar melhoria, investimento em melhoria, jamais. Isso é Desenvolvimento de pessoas, arriscadíssimo. né? Desenvolvimento de pessoas tem que estar contínuo. Ah, mas se eu desenvolvo a pessoa e depois ela vai para o mercado. Muito melhor isso acontecer do que você não desenvolver as pessoas e a tua empresa ir para o buraco. Porque você não desenvolve as pessoas, ela não vai fazer nem bem para você, para a empresa que você está, nem bem para fora da empresa que você está. E não Então, vai servir em lugar nenhum não também vai depois. servir em lugar nenhum, nem dentro Ou, nem se- fora. ou Então, seja, a nossa sociedade continua pobre e medíocre, né? exatamente isso, né? E isso eu já escutei de gestor falando: ah, a gente investe em desenvolver a pessoa e aí a pessoa vai embora, põe o currículo no mercado e some, e isso e aquilo. Mas antes assim do que ela não servir para a função dela internamente e nem para a função dela no mercado. Então, Nem para isso ela mesma, né? nem para ela mesma, não serve para absolutamente nada. Então, desenvolver as pessoas sempre, investimento em melhoria sempre. Não podemos deixar isso para o segundo plano, nem achar que isso também é custo e por isso eu posso cortar. A gente corta o futuro dessa empresa. Junto com esse corte de investimento, a gente corta o futuro da empresa. Isso jamais. Essa preocupação a gente tem que ter sempre. Certo? Beleza? Vou Vamos lá. aproveitar que a gente deu essa À paradinha vontade. para lembrar do nosso workshop, né? No próximo dia 10 a gente vai estar com workshop em gestão em linha emocional. É o próximo sábado já, né, André? Próximo sábado, né? Próximo sábado, daqui a uma semana, a gente vai estar junto ali. Antes até, né? Porque agora são 9 horas da noite, o workshop é das 9 da manhã às 18 horas, então o dia inteiro. Eu vou estar ali naquela bancada ali atrás do Yoshida, junto com o Yoshida, fazendo com vocês esse workshop mais do que especial. São duas É aqui dinâmicas atrás, né, André? aí atrás, nessa bancada aí. São duas dinâmicas emocionais, mais duas técnicas misturando a parte emocional, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona o nosso treinamento. Certo? Então, para participar do nosso workshop, tá o link aí. Eu sei que a maioria do Ah, pessoal aqui já está inscrito, mas quem não e está, corre lá e se inscreve. mais uma vez vai precisar da senha, né, André? Opa, verdade. Muito bem lembrado, Yoshida. Obrigado. E vamos lembrar que no workshop, senha 1, 2, 3, 4, tá? Senha 1, 2, 3, 4. Simples assim, mas vocês vão receber a senha por e-mail. Então vai por e-mail. Eu sei que vai ter um monte de gente falando, não consigo, qualquer senha na hora lá, mas é melhor que isso do que a gente passar pelos probleminhas que a gente passou. Tá certo? Beleza? Então deixa eu... Isso, volta lá, Yoshida, mas deixa eu dar uma lida aqui no chat que o pessoal já colocou joia. aqui. Joia. O Valdir Lucena aqui colocando. É normal quando uma autopeça é nomeada pela montadora americana ou europeia ter o contrato de fornecimento uma redução de preço constante. Provavelmente em contrato, redução de preço Sim. após determinado tempo. Mais um motivo
que obriga o setor a procurar os ganhos. Verdade, Valdir, e isso faz todo sentido, né? Algumas montadoras colocam dessa maneira em contrato, né? Não tem conversa, está no contrato, começou com 10, vai terminar com 7, né? Ou algum valor assim, Não. mas isso obriga as empresas a correrem atrás. Eu não gosto muito, eu trabalho no departamento de compras, eu entendo que isso deve ser feito em conjunto e as melhorias devem ser negociadas uma a uma, mas cada empresa trabalha de uma maneira, né? Eu sei dessas práticas, né? Mas isso, o que é isso? Isso significa que no início do processo, isso é normal, né? No início do processo, você ainda está no início, ainda está meio que aprendendo como lidar com aquela peça, ainda não está no ótimo, né? No nível ótimo de produção. Então, no início do processo, você está um pouco mais devagar. Com o passar do tempo, você começa a pegar as práticas, né, de como produzir melhor aquela peça, e aí você consegue produzir mais no mesmo tempo, que gera uma redução de custo, principalmente pela diluição dos custos indiretos, né? Então, Joia. Pode terminar, André. não, Depois eu então termino o isso comentário. é uma prática, apesar de eu não concordar muito, mas é uma forma de fazer, tá? É uma forma de fazer. Por que eu não concordo? Porque pode ser muito mais ou pode ser muito menos, Isso, né? deixa eu complementar isso aqui, André. Eu trabalhei numa empresa que tinha um cliente que tinha um contrato que todo ano tinha que reduzir 3%. 3% era 100, virou 97, depois 97 vira 100, tira mais, no próximo ano tira mais 3%, ou seja, 97 vezes 0,97, vezes 0,97, vezes 0,97. E chega uma hora que você está entregando um cheque junto para o cliente, porque a lógica é, se você vai ter uma vida de produto, que é em torno de 4 anos, essa prática até funciona, 4 vezes 0,97. Agora, se o cliente não troca a peça, não troca o part number, não troca o produto, nunca mais, depois de 20 anos fazendo a mesma peça, cada vez que você entrega uma peça, está entregando cheque para o cliente junto, está entregando dinheiro para ele. Por que eu falo isso? O ferramental vai deteriorando, né? Normalmente esse tipo de cliente não quer saber do seu problema, sua máquina vai deteriorando, ele também não quer saber disso, né? Ele só quer saber que o preço reduz. E tem um limite, né? Técnico, né? do Kaizen. Né? Vocês viram que aquela linha azul que eu mostrei no Mori, Morar e Mudar, né? Chega uma hora que tem limite, se você não mudar de tecnologia, que também requer dinheiro, pode ser inviabilizar a sua empresa. E é perigosíssimo quando você entra nesses tipos de leilão para concorrer e começar a fornecer, se você não sabe realmente quanto que é o seu custo, quanto é a sua margem, quanto é a sua capacidade de fazer Kaizen. Você cai nessa armadilha e depois fica, né, se você não arrumar outros clientes que compensam isso, você fica com uma dívida eterna com esse cliente. Vira refém. Vira refém. Por isso que eu entendo assim, né? E na hora que o negócio não é interessante para os dois lados, não é negócio, né? Então, Tem um negócio que chama confiança mútua. Esse tipo de contrato é o contrato, é bom para mim que você que se ferre. Então, é difícil construir um ambiente de confiança, né, no qual você pode mostrar seus problemas e discutir os problemas. Vira guerra. Eu mandei, ou eu acho, né, eu vou usar a expressão negociação pura, né, André? Tem a negociação analítica, de discussão técnica, e tem a discussão pura. Eu quero que você reduza 20. Não, eu só dou 5. Não sei o quê. Senão eu paro sua linha, não sei o quê, e fica aquelas brigas de louco, né? Né, André? não, não Frequentes. não é nesse modo que se constrói uma relação de confiança ou uma parceria de verdade, né? Credibilidade, essas Em, coisas, né? em algum momento volta. Então, por isso que eu não acho muito legal. Mas, beleza, eu não vou ficar discutindo aqui que as montadoras costumam fazer de prática. Isso. O Certo. nosso trabalho aqui é prepará-los para fazer o máximo que é possível fazer. Sempre. Né? Então, coisa que é mais pior que tem é você tá lá, tipo, imagina que tem uma parede, você
que tem que ser construído. Eu estou construindo uma mega empresa, né? E o Yoshida está aqui só colocando um tijolo em cima do outro sem saber por quê. Esse tipo de situação é uma situação horrível, né? Para a pessoa, para o desenvolvimento de pessoa, para ser uma organização onde as pessoas trabalham motivadas e constroem essa empresa forte, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado no processo de gestão, né, gente? Bom, por favor, André, o chat. Vamos lá, vamos continuando lá. Então, o Wildner colocou aqui, né? Treine bem a sua equipe para que ela possa se desenvolver e trate-os bem para que eles possam ficar, para que eles queiram ficar. É um pensamento mesmo, né? Tratar a equipe bem para que ele possa ficar. Porque a gente. Aí são alguns detalhes que a gente. Alguns outros assuntos, né, que a gente trata no nosso treinamento, que é o tal do salário emocional. O salário emocional muitas vezes faz com que a pessoa abra mão de receber um pouco mais, de ganhar um pouco mais, porque está num ambiente que ela gosta, que ela se sente bem. E isso acontece e acontece muito, cada vez mais isso acontece. Né? Uma diferença de salário não muito grande, a pessoa acaba abrindo mão para se manter no lugar que ela está. Por isso, trate a equipe bem, faça com que a equipe se sinta bem no local de trabalho, certo, Yoshida? A gente tem que ligar a espiral positiva, né, André? Porque ligou a espiral positiva, aí tem oportunidade de crescimento, oportunidade de promoção, necessidade de aprender novas tecnologias e assim por diante. O que não pode é deixar estagnar. É isso aí. Por isso que o Kaizen tem que ser vivo, né, gente? Exatamente, né? Tem que ser todo dia, não só para auditoria. Não só para auditoria, não só do time do Kaizen, né? Tem que ser em todos os funcionários, né? Assim que funciona. O Regis colocando aqui também quem pensa na estratégia de reter os talentos, isso é importantíssimo, pois o mercado é competitivo e se você quer ter os melhores, você precisa investir para manter os mesmos, né? Então é exatamente isso mesmo. Tem que ter um ambiente agradável, ter um local de trabalho bom e motivar as pessoas a ficarem no trabalho, né? A gostar, a entender que aquilo é importante para elas, né? E aí sim a gente conecta no propósito das pessoas. É diferente de parque de diversão, tá, gente? Não é tudo festa, né? Não é tudo festa, não é a bagunça, né? Não é, liberdade não é libertinagem, né? Tem uma diferença aí, né? O ambiente de trabalho bom faz muita diferença, principalmente com oportunidade de crescimento. É exatamente isso, Regis. Então, a empresa precisa ter isso muito atento, muito ligado na estratégia da empresa para reter os talentos. Senão, vai ficar sempre com os meia-boca. Né? O talento de verdade vai para o mercado, né? Não tem jeito. E a espiral positiva é boa, porque cresce, tem oportunidade, quem cresceu, quem se desenvolveu tem posição para assumir, tem que continuar desenvolvendo as pessoas, porque senão desanda a nossa espiral positiva, né? Então, tem que trabalhar sempre com pensamento positivo, né? Pensamento de espiral positiva, pensamento de construção, né? E na continuação dos slides aqui, dá para enxergar o que nós estamos construindo, tá, gente? Então vai lá, Yoshida, continua. Vamos lá. Bom, concretamente, pessoal, é isso que a situação frequente nas empresas. Eu até fui generoso aqui, tá, gente? Eu tenho do lado esquerdo, cada palavra aqui é uma função na empresa, né, que tem que trabalhar, ou seja, a lógica é que nem uma tela, né, de tecido, né, onde tem na horizontal as linhas vermelhas e na vertical os azuis, né? Ou seja, para cada linha vermelha, ou cada função, tem que trabalhar para criar, nesse caso, vamos olhar essa linha primeira aqui, a direção tem que pensar na gestão, tem que pensar nas pessoas, ou seja, aqui está faltando a linha azul de pessoas. Tem que pensar né, vermelho aqui não tem nada e também não tem nenhum resultado azul, né? Performance de segurança. Tem que pensar na qualidade e aqui não está pensando na qualidade e também não está gerando resultado de qualidade, né? Que é a linha vertical azul.
Aqui, o pessoal, estou preocupado em entregar porque tem pedido, não sei o quê, e tem que reduzir custo porque tem competidor aí no meio do caminho. A qualidade, está preocupado com a qualidade, está gerando resultado de qualidade, está gerando resultado de segurança, está um pouquinho de gestão, mas não está cuidando de pessoas, não está cuidando da entrega, não está cuidando do custo. Então, ou seja, se você imaginar que isso aqui é uma tela, né, que tem que reter um problema, reter um inimigo, é uma tela muito fraca, né, que mal se sustenta sozinho, qualquer coisa que trombar aqui nessa tela, né, atravessa ela e causa estrago. Então, pense, imagine numa tela, num aramado, né, resistente que ela é bem fechada, né, e não deixa, né, brechas, né, para os problemas acontecerem. Você se lembra do Muri, condição insuficiente? Né? Gestão que está insuficiente no aspecto cuidar de pessoas, no aspecto cuidar da segurança, no aspecto cuidar da qualidade. E cada uma dessas linhas horizontais, verticais, as azuis, né, vocês estão notando que tem aqui direção mais custo, tem engenharia mais um pouquinho de custo, logística cuidando um pouco de custo, né? Só que se não está conectado de cima a baixo, qualquer coisa que encostar aqui, né, não tem resistência nenhuma, atravessa essa parede aqui. Né? Então, onde que está forte aqui nessa imagem, gente? Em nenhum lugar, né? Qualquer pedra, né? Imaginar que meu punho é uma pedra e você vai dar um soco, né? Em qualquer lugar dessa tela do seu computador, qualquer lugar que você der uma pancada ali, atravessa, gente. Não é aterrorizante? Agora, eu faço um desafio para vocês. Comecem a observar onde vocês trabalham, comecem a olhar se existe esses vermelhos, esses azuis, realmente formando uma trama fechada. Eu acredito que mais de 90% das empresas estão todas furadas, bem furadas. As empresas que estão lá no topo, que estão se destacando no mundo, está meio furada. Nenhum furo, eu acho que é pouco provável, porque meu entendimento é que existe pouquíssima percepção da necessidade de fazer isso. Vamos reduzir custo, vamos entregar mais, né? No máximo falam em qualidade, né? Segurança fica em segundo plano, cuidar de pessoas em segundo plano, gestão que não tem padrão, né? E só outro desafio, outra provocação, né, gente? Onde vocês trabalham, onde vocês trabalharam, em qualquer turno do mesmo processo, todas as pessoas fazem do mesmo jeito. Posto 1, da linha 1, período da manhã, período da tarde, período noturno. As pessoas fazem exatamente o mesmo procedimento? Responda aí no chat, aí, André, dá uma olhadinha para mim, André. Que eu não consigo olhar o chat aqui, tá? Tá difícil aqui. Bom, mas eu tenho quase certeza que 99% de vocês vão responder que não tem padrão. Vai lá. Então, pessoal, nosso trabalho de gestão e Kaizen é fechar essa trama, pessoal. E para fazer isso, né, a organização tem que ser forte, as funções têm que ser comprometidas, funções e pessoas têm que ser comprometidas, né, tem que ter uma sistemática capaz de gerar resultado, e aí sim, né, que nós ligamos os resultados positivos, que significa consequência de estrutura forte. Né? A gente tem que sair dessa estrutura, né, e começar a construir uma estrutura, né, onde, né, o topo, intermediário, gerência média e operacional planejem, façam, chequem,
né, e tomem ações, ou seja, gestão profissionalizada, onde tem uma organização que funciona para quê? Né, dessa forma, pensando numa visão de longo prazo, tem plano de 5, 10, 20 anos, né? Por exemplo, esse aqui é um plano de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Concretamente, pessoal, uma empresa que eu trabalhei, chamada Toyota, ela quer, acho que, se eu não me engano, até 2050 no máximo, que o que ela produz não mate ninguém e não destrua o ambiente. Isso é visão de longo prazo. Né? Em função disso, tem uma série de estratégias, né, que aparece aqui no macroplanejamento, no triênio, no quinquênio. O pessoal vai fazer algumas atividades que conectam com o mês a mês, né, do pessoal que está na operação e o dia a dia, né, cada semana e dia das pessoas. Se eu não me organizar dessa forma, eu vou ter um monte de gente aqui nesse nível laranja só batendo cabeça, né? E a gente escuta o tradicional, eu me mato aqui nessa empresa, mas eu não vejo o resultado. Porque quando está acontecendo isso, porque a comunicação não está existindo e talvez definir a visão, desdobrar e descer, né? E a gestão não esteja funcionando porque a trama está toda furada, como nós vimos agora há pouco. Então, pessoal, achar que está tudo completo e sair fazendo as coisas é falta de constatação da realidade. Tampar o sol com a peneira. Tem vários jargões que nós podemos usar, mas, usando o jargão que nós usamos, o Muri, né, condição insuficiente para o sucesso. Condição de incerteza do resultado. Né? Então, se eu trabalhar todo dia pensando em eliminar o que não, as condições insuficientes e as condições que não me dão certeza do resultado que eu preciso, né? Se todo mundo trabalhar pensando nisso, a empresa vai progredir. E isso que é a expressão que nós costumamos falar, que é ter no coração o espírito do Kaizen. Eu estou aqui na empresa para colaborar com a eliminação dos problemas que estão impedindo o progresso da empresa. E eu progrido com ela. Isso é o pertencimento, né, André? É isso aí, exatamente isso. E se sentir importante dentro do grupo é o que faz toda a diferença para o grupo estar realmente engajado, integrado, né? Todo mundo junto, todo mundo unido. Então, cada elemento do grupo tem que estar se sentindo pertencente àquele grupo. Vamos no chat aqui, o Regis colocando, falta integração entre os processos e pessoas, na hora que você mostrou aquela tela toda furada lá, né? Falta visão completa, exatamente isso, né? Porque na hora que fica aquela tela furada, significa que cada departamento está cuidando do seu. Eu já fiz a minha parte, agora o pessoal que se vire. A minha parte está feita, agora é com ele. Eu vou usar uma expressão assim, pessoal. Tem um monte de coisa que precisa ser feita. Então, se a gente é crítico, a gente vai perceber que tem um monte de coisa que precisa ser feita. Pergunta, se você sabe quem está fazendo, então aquela trama está fechada. Se você nem sabe quem está fazendo, se preocupe. Porque provavelmente ninguém está fazendo. E empresa que está com aquela rede toda furada é vulnerabilíssima. Né? É uma bomba, né, que você está dentro dela e pode implodir e você está dentro dela junto. Né? Exatamente isso aí. E a atitude das pessoas que estão lá, que tratam de terminar de implodir o negócio. É isso aí. Aí quando você falou da diferença de um turno para o outro, o Wildino colocou aqui, muito difícil acontecer, cada um tenta fazer diferente do padrão. Daí criatividade, né? Nós gostamos de ser criativo, né? Tem que ter criatividade. O cara vai fazer do jeito que ele acha legal ali, dá o temperinho dele e tal.
cada um faz do jeito, não tem, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Tem que Isso é seguir a perigosíssimo perigosinho. para a segurança, para a qualidade, para a entrega, para o custo, para tudo. É isso aí. A Fabi colocando aqui, muita variabilidade entre os turnos, né? Infelizmente é muito frequente, né? Porque sai um pouco do seguir o que está lá na instrução de trabalho, né? Ao invés de seguir a Mas instrução de trabalho, eu sou experiente, eu já tenho muitos anos de casa isso, aqui, eu faço do jeito que eu acho que é eu bom. Eu garanto, né? garanto, aí começa a dar nhaca, né? Aí começa a dar problema. O Magno colocando aqui, geralmente empresas departamentalizadas, né? Cada um no seu, então cada um pensa no próprio umbigo, cada um tem o seu objetivo e esquecem do objetivo principal, que é o da empresa. Fantástico, Magno, é exatamente, infelizmente é exatamente assim. E o nosso trabalho, nós que temos um pouco mais de capacidade, nós temos que ir, né, com cuidado, com bastante inteligência emocional, bastante sendo profissional, né, ir construindo, né, um ambiente adequado, construindo a comunicação, construindo, né, eu vou chamar assim a percepção, né, ir mostrando para as pessoas o que a gente está tentando falar, mas num tom olha só, aqui tá fraco, né? Não é bom fortalecer? É diferente de eu falar assim, ó, tá ruim, né? O que que você tá fazendo aí? Olha a diferença, gente, né? Você é ruim, né? Ó a Sabe o que está diferença, fazendo? Você não sabe o que está né? fazendo. O cara nem percebe que não tem aquela linha e você tá lá massacrando o cara, chamando ele de idiota para pior, né? Como é que o cara desse vai estar pertencendo e querendo melhorar se ele não sabe o que está ruim e ainda é tratado feito um criminoso, né? Né, André? Exatamente isso, né? Um absurdo. Assim, a gente acredita que as coisas estão evoluindo, que isso cada vez mais acontece menos, mas ainda tem muito resquício, ainda tem muito, Isso. né, Mas chefe desse jeito. o caminho para melhorar isso é conhecimento, gente. Conhecimento, o atitude, que a gente está falando bastante, mindset, inteligência emocional, né? E demora para a gente perceber isso, né? Eu assim, concretamente entendi, né, parei para pensar seriamente nisso a partir de 2005, quando o Tachibana-san, que era nosso diretor, eu estava lá na Argentina, fiz o Kaizen lá, que deu 400% de produtividade, e num sábado eu fui almoçar lá com o Tachibana-san num restaurante muito bom chinês lá em Buenos Aires, e na fila estava eu, Takahashi-san e o Tachibana-san, né? E o Tachibana-san perguntou, né? Nossa, tá todo mundo, o mundo inteiro tentando imitar o sistema de produção, mas ninguém consegue, né? Por que será? Aí ele abaixou a cabeça, levantou. Falta espírito, né? E tudo que nós estamos falando hoje, né, linha emocional, técnica, promoção e atitude, né, com inteligência emocional, é realmente, né, a construção de uma empresa que tem espírito, tá, gente? É isso aí, vamos continuando aqui. Depois aqui, quem que é? Ah, é a Adriana, que aqui apareceu o número, tava o número antes, ela arrumou aqui, legal. Adriana, fragilidade na conexão entre os processos, se não pensamos como um time, teremos lacunas e problemas. Exatamente isso, Adriana, exatamente isso. Essas brechas que a gente fica deixando aí, cada departamento pensando no seu umbigo, vai deixando o problema passar. E isso que é o A grande bomba mal das relógio, empresas, né? a bomba do relógio está ligada e ela Vai vai explodir. ligada, né? E o tempo está passando, e uma hora vai explodir. E o Márcio colocando aqui, muitos dizem que se seguir o procedimento não dá certo. Palavras de operador. Então, então, Mas se isso é verdade, de verdade, então é que o precisa mudar procedimento não está o bom. procedimento. Então precisa mudar o procedimento. Então, como que é que dá certo, né? O O procedimento operador está em condições suficientes para ser condição seguido. insuficiente. O operador, ele ele não vai fazer isso nunca e não tem o direito de chegar lá e trocar o procedimento. Quem tem que fazer isso
é o pessoal que está, né, é o que a gente falou ontem lá do suporte. As áreas de apoio, né? A área de apoio, né? A engenharia, tal. Tem que chegar alguém ali, colar nesse cara, se é isso mesmo, colar nesse operador que é um pouco mais experiente, sabe que, olha, fazendo assim é melhor, fazendo assado é melhor, entender se aquilo realmente é melhor para o processo e tornar aquilo padrão. E colocar aquilo Isso. na instrução de trabalho. E a Né? importância disso é se acontecer um defeito, algum problema de qualidade, eu discuto o que está errado no método ou no processo que está definido hoje. Agora, quando eu não sei como foi feito, a gente não tem nem como analisar a causa raiz. É isso aí. Esse que é o grande ponto, né? Se não está na instrução de trabalho, como que se discute, como se conversa, né? Então, tem que alguém colar no operador lá e fazer o método funcionar, né? O que está na instrução de trabalho tem que funcionar. Se amanhã ou depois não tem operador, por algum motivo, sei lá qual motivo, greve, sei lá, qualquer coisa, o operador não... O operador que sempre está naquela máquina não está lá. Entra um outro qualquer, ele tem que conseguir operar com a instrução de trabalho. Não pode não dar certo. Isso, e infelizmente, Márcio, isso que você colocou aqui é muito frequente. Não vou chamar de normal, porque não é normal, mas é muito frequente, né? A frequência é alta, isso aí a gente vê muita O frequência. Muri morar correndo solto é frequente, É isso aí. muito comum. A Adriana colocando aqui também, as pessoas só farão se souber o propósito. É verdade. Porque, porque apertar um parafuso 5 vezes? Porque identificar os desafios? Isso a gente falou ontem na aula, ontem aqui, Adriana, é exatamente isso que você está colocando. Fantástico. Porque tratar os desafios e tudo que fazemos são através das pessoas, nosso principal capital. Exatamente isso, né? O operador que fica lá, né? Ontem a gente até deu exatamente esse exemplo, né? O operador que fica lá parafusando os 5 parafusinhos da roda o dia inteiro lá, tal, solta um... Se ele entender que a função dele é só apertar o parafuso e não E é algo acha que é pouco importante. acho que é pouco importante, ele vai fazer aquilo de qualquer jeito e sair um parafuso da roda e pode matar alguém, né? Mata aquela pessoa que, olha, tive o sonho de comprar um carro, juntei dinheiro, fiquei algum tempo lá juntando dinheiro para poder comprar, consegui finalmente realizar meu sonho de comprar meu carro e a roda vem com o parafuso solto lá e o cara se mata, gente. E se o operador não tem isso presente, e se isso não sensibiliza o operador, né, se ele não tem isso presente, é erro da liderança. Agora, ele tem isso presente, isso não sensibiliza o operador, esse operador tem que ser primeiro advertido, sanções administrativas, não tem outra coisa a fazer, né? Ninguém vai estar colocando aqui que é todo mundo santo, que, né, como a gente falou ontem, que todo mundo é santo, não é, né? Mas função 1, sensibilizar o operador, fazer com que ele entenda qual que é a função dele de verdade, não apertar Inclusive, parafuso, e sim cuidar da segurança das pessoas que compram um carro. Né? tem um método padronizado para ensinar, mas antes de ensinar com esse método padronizado, também padronizadamente a gente tem que convencê-lo da importância do que ele faz, né, André? Exatamente isso. E a Adriana continuando aqui, né? Quando se tem um padrão, tem que ser obedecido. Decida que obedecer e obedeça que foi Exatamente. definido. Ponto final. E E se até que, e assim, vou fazer uma mudança lá no procedimento. Ok. Mas até implementar essa mudança, tem que manter o padrão anterior. isso Essa história de é só o papel lá, é a burocracia, papel, vamos mudar e depois acerta o é papel, esquece isso, gente. sistemática de Esquece isso. Kaizen, sistemática de qualidade, procedimentos e regras de segurança, tudo tem o porquê, tem um propósito. Né? Se a gente banaliza, né, banaliza a vida, banaliza tudo. Então, é melhor fechar logo esse fundo de quintal, né? E por que a gente fala isso, né? Porque se é tão simples assim, se é só o papel e troca e beleza, então para que precisa daquilo? Para passar na auditoria?
É só para mostrar para a auditoria? A instrução de trabalho é só para mostrar para a auditoria? Porque é Só para papel, né? fazer de conta, só para fazer de conta que eu sou bom. Só para fazer de conta que alguém respeita aquela porcaria? Então joga fora, então não usa. Então assume a condição de não ter nenhuma instrução de trabalho, né? Que eu Assume. assumo o risco e a responsabilidade de tudo que vai ser consequência disso, né? Não fica Pode ser, fingindo. pode ser o fechamento, morte de pessoas, fechamento da empresa. Não fica fingindo que usa a instrução de trabalho. Olha, eu tenho aqui, passo na auditoria, ISO, tal, vem todo mundo aqui resolve, tá tudo certo, tal. Não fique Um exemplo. fingindo que é isso. A instrução de trabalho é para ser respeitada. Se precisa mudar a instrução de trabalho, até que mude o papel lá, coloca bonitinho, instrua o operador com aquela nova função de trabalho, fica no padrão anterior. A partir daquele momento, mudou. Por quê? Porque se a nova instrução de trabalho der algum problema, a forma que está sendo feita, que não foi conseguindo enxergar no momento da implementação, mas deu um problema lá na frente, eu sei aonde que está o ponto de corte. Senão eu tenho que fazer recall de tudo, tem que fazer o recall desde o início da empresa. Gente, é uma insanidade. Tem que ter o negócio ali Por pontuado. exemplo, né, André, um exemplo concreto. Eu tenho lá na minha linha um Pokayoke eletrônico, né, que detecta se a peça foi colocada errada ou não, ou está fora de medida, né, para poder fazer o processamento. E vamos imaginar que eu não faço a inspeção do Pokayoke todo dia, né, e passou 10 anos, né, desde que eu instalei a máquina, 10 anos produzindo sem o Pokayoke estar funcionando, né? Funcionou o primeiro mês, depois o restante dos 9 anos e 11 meses não funcionou. O dia que aparecer esse recall que o André citou, são 10 anos para trocar peça. Se eu luto para ganhar 5, 10% numa peça, cada peça que eu troco, eu gasto, dá o preço de 5 peças. Agora imagina você ter que trocar 100% das peças que você produziu em 10 anos. Mata a empresa, gente. Né? Por Então, quê? Porque o cara chato da qualidade queria lá que eu seguisse a instrução de trabalho, né? A sistemática da ISO pede para o cara garantir cumprir aquela instrução e a gente faz um fake para dizer que passou, né? Por exemplo, monte e inspecione, diferente de monte de tal jeito, inspecione olhando em tal distância, tal ângulo, olhando do primeiro dedo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E isso bem descrito contra, né? E ainda falar, faça isso olhando contra a amostra de padrão, né? De referência, a amostra limite, né? Se a gente não faz isso e só diz monte e inspecione, está aberto para acontecer de tudo, gente. Tá? É a seriedade que a gente tem que levar, os detalhes, os fundamentos, né, não é nem da manufatura, fundamentos da empresa que é profissional, no mínimo. Né? Pode até montar um sanduíche, né, não importa que marca que é, se eu não seguir certos fundamentos, eu posso matar uma pessoa com virose ou qualquer coisa lá, porque eu não sigo o procedimento. Ainda mais agora em época de Covid, né? Ainda mais agora. E por que tem empresa que faz esse tipo de procedimento que o Yoshida falou? A monte e inspecione. Por que acontece isso? Porque o monte e inspecione, o auditor chega lá, montou, inspecionou, então tá bom, tá aprovado. Aí E passa na ISO, quando o passa inspetor é na... um pouco mais chatinho, né? Ele ainda fala, mas o cara não tá muito claro essa instrução. Daí o cara, para enganar ele, ainda fala, não, nós temos um dojo de treinamento, o cara só sai de lá depois que ele foi aprovado. Aqui tá a ficha que ele foi aprovado, né? Mas aquele monte inspeciona não define nada. Montar como, inspecionar como, com que critério que é ruim ou bom, é uma bomba. Isso é a diferença da empresa que faz a instrução de trabalho para passar na auditoria, monte e inspecione, e aquela que faz para o operador usar, né? Assim, assado, olha aqui, inspeciona nessa sequência, contra ali e tal. Aí é para o operador usar. Aí por isso, Propósito nobre ou não, como né, boa André? parte banaliza,
aí cai naquele caso lá, né, que foi falado aqui, né, que o Márcio colocou. Muitas vezes o operador fala, se usar a instrução de trabalho não dá certo, né? Por quê? Porque Banaliza tudo. funcione, né? Como que dá certo? Não dá. O pessoal arruma desculpa para não poder não ter que fazer. É Né? E, isso na aí. verdade, é total falta de consciência de fundamentos importantíssimos, gente. É isso aí. Vamos lá, Yoshida. Vamos lá. 5 minutos, você tá falando muito. Não, tá tranquilo, tranquilo, André. Vai lá. O ideal, pessoal, nós estamos buscando essa rede fechada. Concretamente, por exemplo, a direção geral cuida de qualidade, a qualidade cuida de qualidade. Vamos olhar esse pilar aqui, né, vertical da qualidade. A engenharia cuida de qualidade, a logística cuida de qualidade, a produção cuida de qualidade. Ou seja, pessoal, existe alguma possibilidade de cada um fazer a revelia do outro? A qualidade depende de todo mundo, a entrega depende de todo mundo, o custo depende de todo mundo, a segurança depende de todo mundo, o desenvolvimento de pessoas depende de todo mundo, a gestão funcionando depende de todas as funções e pessoas trabalhando. Quando as pessoas não têm essa consciência da necessidade de se comunicarem, de se colaborarem, de se desenvolverem, etc., vai ficando aqueles buracos lá atrás. E a gente achar que está fechado a rede é a pior decisão que a gente toma. No mínimo, a gente tem que ter um critério para dizer se isso está acontecendo ou não e tem que ir lá auditar. Procedimento, regra, cronograma, tudo que a gente está falando, fundamentos de gestão, né, padronização, 5S, tudo que a gente aprende no jargão sistema tático de produção, o objetivo é fazer essa rede ficar forte. Né? E no final, empresa que faz Kaizen completa a rede e deixa ela robustíssima. Aquele que, naquele quadro que tinha gestão e Kaizen, padronizar, just in time e nascer bem, o ideal, se a gente tem know-how acumulado, é fazer todas as operações serem assim. Todo mundo se comunica, todo mundo faz o que precisa fazer, tudo que se faz é robusto. Isso é empresa competitiva, gente. Grosso não significa gasto de recurso infinito. Grosso significa que está fazendo o que precisa na quantidade que precisa, adequada. Conforme aquele nível que a gente fala que vai subindo e subindo e subindo, subir o nível significa ir conectando e engrossando esses pilares aqui, os horizontais e as barras, né, horizontais e verticais. Então, a gente, como gestor, tem que pensar dessa forma, matricialmente. E aqui não estão todas as funções, né? Ainda tem falta financeira, controladoria, não sei o quê. Né? Ninguém pode achar que não está conectado com os resultados, gente. E quando um setor precisa de ajuda, vai no outro e o cara está pouco se lixando com você, né? Ou com essa pessoa, é sinal péssimo, gente. Péssimo. E nós, como gestores, temos que trabalhar nisso, não em ficar apagando incêndio. O cara que está apagando incêndio é o cara que passou a vida inteira sem fazer, sem essa consciência, sem construir isso, né? E vai passar o resto da vida apagando incêndio até o incêndio destruir a empresa. Essa é a conscientização que a gente tem que ter. O nosso propósito é ajudá-los a entender isso, se conscientizarem disso, né, e se ferramentarem, né, para poder enfrentar essa batalha que é para a vida toda, gente. Eu já fiz, já pus lá e pus um cara lá para cuidar. Não é suficiente, gente. Dei uma explicada rápida lá, o cara está fazendo lá. Se o cara não entendeu perfeitamente, uma hora ele para de fazer e o desastre acontece, gente. Tá? Essa é o conteúdo de hoje, tá, gente? Não dá para entrar no detalhe de cada
cruzamento aqui, mas para construir isso aqui, gente, é um questionário com, por exemplo, né, tem 5S, é um item. Tem regra, né, de mudança de engenharia, é outro item. Tem regra, né, de phase in, phase out, né, tem uma linha com um produto, vai descontinuar, vai entrar outro produto. Cada pergunta que eu estou falando é uma parte desses cruzamentos, né? E só tem 300 perguntas para a gente, intersecções para a gente se preocupar, tá? E cada palavra que a gente fala, todas as funções estão relacionadas com ela. Né? Então, por exemplo, PDCA, gestão PDCA, quadro de Kaizen, Quality Assurance Network, né? Uma matriz lá de qualidade. Normas de segurança, não sei o que, né? Cada coisinha que tem que ter, tratativa para materiais perigosos, né? Cada coisinha que tem que ter na empresa e alguém tem que estar cuidando, né? Tem para cada pergunta, para cada caixinha que, né? Por exemplo, tem padronização, tem sistemática de Kaizen, tem gestão visual, né? Cada coisa dessa tem que ter alguém cuidando, né? E na verdade não é um cara cuidando, tem que estar na cabeça de todo mundo, na consciência de todo mundo, e no mínimo tem que ter algumas pessoas que realmente garantem que está claro o padrão, que está sendo, cria estrutura para manter, para auditar, né? E também para melhorar esse padrão. Então, se a gente está preocupado só com precisa reduzir lá 30% o custo, né? E ninguém está cuidando dessas coisas que parece para encher a nossa paciência, né? Não vou usar a gíria perfeita, né? Para encher a nossa paciência, a empresa, mais uma vez, está comprometida, né? Está com grave risco, né? Está correndo risco de não ser perene, e ter problema sério. Tá? Bom, conteúdo é esse, pessoal. Tem alguma dúvida? Né? O pessoal está colocando aqui no chat, Yoshida. Pode Joia, dar um joia, share joia. aí, vamos lá. A Adriana colocando aqui, o sistema é integrado, é isso mesmo, muito legal essa Por isso visão. que chama-se sistema. Não é um parafuso, uma caixinha que Isolado, resolve. isolado, né? É um sistema, né? Sistema Hum. integrado. Muito legal essa visão. Infelizmente, ainda ouvimos de alguns gestores, mas por que que eu preciso saber disso? A minha entrega é outra coisa. Exatamente isso, Adriano. Infelizmente, ainda... É que se a gente focar só na entrega, a entrega é importantíssima. Né? Voltando na figura lá, né? Gestão tem que funcionar, desenvolver pessoas tem que funcionar, a segurança tem que funcionar, a qualidade tem que funcionar, a entrega tem que funcionar e custos reduzidos tem que funcionar. É importante, só que é muito fácil o pessoal olhar só a segurança porque teve um acidente hoje, olhar só o custo porque tem um competidor que está arrasando, está destruindo as nossas vendas, mas quando a gente escuta isso é reativo. Esse trabalho tem que ser sempre, até se eu não tenho competidor, porque um dia pode aparecer esse cara, ou seja, o tal do senso de crise, o tal do Kikikan que a gente fala, né? É isso. Se eu não estiver preparado, pode aparecer o cara que me mata, que me destrói a empresa. Porque eu estou desrespeitando o meu cliente, entregando qualquer coisa, e quando aparecer um cara que entrega direito, eu estou em sério risco. É isso aí. Né? É o Márcio colocando aqui, ó, faça uma analogia com corrida de revezamento. Posso ter os melhores corredores na equipe, mas se a transição não for bem feita, põe a perda à corrida. Isso é um fato. Em corrida de revezamento, a gente já cansou de ver isso aí, Olimpíada, tal. Já vimos, já tem um monte de exemplo disso, mas a visão é exatamente essa. Parabéns, Márcio, a analogia perfeita é exatamente isso. Não adianta só ter os melhores corredores, o pessoal tem que saber passar o bastão lá, não tem jeito. Né? Tem que estar integrado, tem que se E aquela pirâmide que a gente falou tem que estar
A linha de... conectada de cima para baixo, para o lado, tem que estar conectado de todo jeito. É isso aí. A Adriana colocando aqui, são muitos temas importantes a serem gerenciados. Planejamento e controle são essenciais. Não podemos deixar os pratinhos cair, né? Aquele negócio da varinha lá, né? Ou deixar as intersecções inexistentes. Isso É a aí, mesma coisa, né? não é? Ah, uma hora a conta chega, é isso aí, através das ocorrências, falhas, aumento de custos, vários efeitos, visão sistêmica, eu preciso entender como o sistema funciona, como eu contribuo e quando eu não entrego o que posso impactar. Fantástico, Adriana, é exatamente isso mesmo, tem que ter a visão do todo, a visão global, é exatamente isso. Então, gente, já estamos estourando o horário aqui, eu só vou colocar mais uma vez aí, eu sei que quase todo mundo aí já está inscrito, mas está o link da inscrição do workshop para o próximo sábado, né? A gente vai estar das 9 às 18, fazendo as 4 dinâmicas lá, né? 2 emocionais, 2 técnicas emocionais, para vocês terem um gostinho aí de como funciona o nosso treinamento. E foi uma delícia, assim, voou essa uma hora, um pouco de uma hora, mais que uma hora com vocês aí, voou, foi excelente, uma gratidão enorme aqui, o Regis já colocou gratidão, muito E, bom, gratidão, gratidão e, a vocês. e gratidão a todos, né? E os 45 anos vividos nossos, né? Quando entrega, né, tipo, a aula de ontem, a aula de hoje, são 2 horas só, tem que ter um resumo, mas pelo menos vocês estão enxergando todo. Para entender operacionalmente falando, o que detalhe, né? Aí tem que fazer o treinamento completo, né? O workshop primeiro, para entender um pouco mais amplo, né? A nossa metodologia. E com certeza, quem já fez os nossos treinamentos está, né, num nível que eu digo assim, antes e depois tem um divisor de águas importante, que é o que nós ensinamos, né? Que é o que nós vivemos a vida inteira, que eu fiquei me questionando a vida inteira, né? Bem diferente daquela situação de quando eu entrei na Toyota. Eu fiquei em dúvida, pessoal. No mesmo lugar, tem que padronizar tudo, ou seja, não pode mudar nada. E no mesmo lugar falavam, tem que mudar tudo, porque aqui é Toyota, né? Dá um nó na cabeça. E organizar isso de forma simples e olhar no tempo o que eu faço quando eu estou num nível, né, que é nível padronizado, o que eu faço para subir de nível, fazer isso de forma ordenada e começar a perceber a trama que tem que estar completa, demora e, e a gente tem que trazer isso da forma mais inteligível possível, né? Essa da trama que tem que ser bem tramada e forte, robusta, né? É uma visualização importante do que ficar falando, tem que eliminar 3 mus, tem que ter uma sistemática robusta, né? Fica muito difícil de entender, né, a linguagem, né? Principalmente quando a gente começa a falar muito tecniquez, né? A gente usa, né, as palavras do sistema de produção, né, mas sempre explicando o significado, né? Tá? Mas a gente não usa as palavras complicadas para deixar você com cara de enigma. O Yoshida falou um negócio, você fica com aquela cara de interrogação, né? E se não sabe, a E gente pergunta, por favor, exatamente. pergunta. A nossa intenção é trazer o mais claro, o mais simples possível, né? E mesmo assim, se tiver dúvida, não tenho vergonha de perguntar. Eu já fiz isso, gente. Coisa terrível. Aí chega um ponto que você já é gerente e não sabe coisa fundamental, e começam a falar na reunião, você fica com aquela cara de desespero, né? Você olharem para mim e perguntarem como é que eu faço, né? Para não acontecer isso com ninguém, né? Tem que estar preparado. É isso E aí. não pode ter vergonha de perguntar. Né? Minha mãe sempre falou para mim que quem tem boca vai a Roma. Se não perguntar, não vai chegar Todo lá. mundo escutou já. Muito bem, muito bem. Então, gente, lembrando aqui que semana que vem, né, amanhã, domingo de Páscoa, a gente não vai estar junto, né? Vamos estar aí no domingo especial, mas na segunda-feira até sexta a gente tem live todos os dias, e aí são lives mesmo com convidados. Então, a partir da segunda-feira começa, a gente vai estar recebendo o André Bastos,
depois o Yamagami. O Yamagami, que é gerente de qualidade da Toyota, o José Newton Lira, que é gerente geral de produção da Toyota na quarta-feira, depois o Rubens Taniguchi, que trabalhou por 22 anos, gerente de engenharia de produto na Toyota, e fechando com o Mayumi San, né, que é a sumidade aí, escreveu aquele livro que está atrás do Yoshida ali, o DNA do Monozukuri, que é o Esse sistema aqui, né? sistema denso de produção, né? Denso, o maior fornecedor do Toyota, faz parte do grupo Toyota, né? 200 mil funcionários pelo mundo. 200 mil funcionários pelo mundo, e ele é o responsável pelo sistema denso de produção, né? O DNA Monozukuri da Denso, que é muito focado na parte de pessoas, né? Por isso, a PQM Solutions, que é a empresa do Mayumi-san hoje, certifica a Winners Alliance, certifica a gente como a única empresa fora do Japão a poder dar os treinamentos, né? Então, a gente se orgulha muito disso, e por isso o Mayumi-san, sempre que pode, está atendendo a gente, aí já vai ser a quarta ou quinta live que a gente faz com ele. Uma sumidade, uma honra muito grande, um cara que tem um nível aí de um Taiichi Ono fazendo live junto com a gente. O Yoshida vai ter uma função dupla de traduzir, né? Mas vai ser, como a gente sempre fez, vai ser muito bacana, muito legal. Tá bom? E Mayumi-san é tão fera que ele está sofrendo com direitos autorais lá no Japão. Tem gente dizendo que criou o DNA, que ele passou 45 anos desenvolvendo, e tem gente que se diz o pai do DNA, tá vivendo esse tipo de perrengue, né? Acontece, né? Acontece. Seres humanos. Né? Mas a gente está aqui porque vocês são pessoas especiais, e como sempre aí, o nosso aplauso agora é para vocês. Vocês estão com o microfone aberto. Nossa imensa gratidão. Valeu. Nosso aplauso. Chamem os amigos, chama todo mundo para segunda-feira a gente encher a sala aqui, fazer uma live fantástica junto com vocês. Valeu, gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Páscoa amanhã. Boa Páscoa. Boa Páscoa, pessoal. Tchau, tchau.